Bom dia, pessoal. Paz e graça do Senhor Jesus, mais uma vez, né? Nós estamos aqui com a palavra de Deus, né? Para discorrer e falar. E o estudo de hoje, incoerência entre a fé e prática. Incoerência entre a fé e prática. Pecado na igreja, foi o estudo de ontem. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos, aonde estiver ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele tem nos oferecido, né? Esperando Ele voltar. Vamos lá. Grandioso Senhor Jesus, grandioso nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos imensamente por mais um dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, tanto espiritual como físico. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, os enfermos que estão em suas casas, nos hospitais. Afaga o coração daquelas pessoas que estão sofrendo e lutadas, Senhor, neste momento. Com as guerras, as crianças sofrendo, as mulheres, os idosos, pela ganância do homem. Bendito seja a tua bondade. Bendito seja o Espírito Santo que o Senhor deixou aqui para nos ajudar a caminhar no caminho da verdade. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, pelo teu sangue derramado na cruz para pagar os nossos pecados. Obrigado por o Senhor se interessar pela raça humana, que é ingrata, mas mesmo assim o Senhor nos ama e nós não conseguimos entender esse amor. É por isso que o Senhor é Deus. Obrigado pelas promessas que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa nesse estudo que vamos fazer agora em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Incoerência entre a fé e a prática. Vamos entender isso na Bíblia, amém? Queridos, ao longo da história, ao longo da história cristã, teólogos, pastores e membros têm estudado o Novo Testamento para entender como a igreja deve ser e como ela deve agir. Ao longo da história. Ficamos admirados, por exemplo, com a igreja retratada no livro de Atos dos Apóstolos. Fala ali da primeira igreja, recém-nascida, a igreja logo após a ascensão de Jesus, quando ele foi para o céu, a igreja que ficou, era pura. Aquela igreja ali, que foi criada em Atos dos Apóstolos, era a igreja pura. Logo após a subida de Jesus para o céu. Uma igreja muito pura, meu irmão, que Deus deixou naquela época. Muito bem. Atos dos Apóstolos fala dessa igreja aí, Se uma igreja que se reúne, diariamente adorando o Senhor. Mas, rapidamente, perderam de vista os aspectos muito importantes. Foi muito rápido o que aconteceu. As pessoas são problemáticas, tá? Por quê? Somos pecadores. Então, aquela igreja que era pura começou a se perder e foi rápido. Nós somos problemáticos. Nós temos essa tendência do pecado. Podemos ler aí o Novo Testamento para descobrir como a igreja não deve ser. As cartas de Paulo, aos Coríntios, são um bom ponto de partida para mostrar como a igreja de Deus não deve ser. Então, vamos ver isso no livro de 1 Coríntios, pode abrir aí, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5 à frente. Aí fala assim, geralmente, capítulo 5 de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Dá só uma olhada ao que já existia
na época de Paulo, na igreja de Corinto. Pecados que nem os gentios, nem os pagãos, meu irmão, fazia. O próprio filho vivendo uma relação sexual com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. E a igreja passando a mão na cabeça. Ele fala ainda, versículo 2, e contudo, andai vós, né, ensoberbecidos, e não chegaste, né, a lamentar pelo que fosse tirado do vosso meio, quem tamanha, né, ultraje praticou. Ou seja, a igreja não tirou ele do meio, continuou com ele lá, sabendo tudo que ele fazia, e ele estava lá. A igreja era pura quando começou em Atos. Mas ao longo do tempo ela foi se perdendo. Meu querido irmão, na verdade, Paulo fala, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciai como se estivesse preste que o autor da tal infâmia seja expulso dali da igreja. Aí ele fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, reuni vós e meus espíritos como o poder de Jesus nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos entender isso aqui. Entregar a Satanás. Vamos entender, tá bom? Muito bem. Dá só uma olhada nisso aqui, né? Veja que na igreja existia imoralidade sexual que nem entre os pagãos existia, como nós lemos. Queridos, o povo de Deus não pode se igualar com o mundo. Tem que se afastar do mundo. Os padrões do mundo não são os nossos padrões. Padrão de conduta, padrão de comportamento, padrão de vestuário, né? Padrão sexual, padrão no comer, no beber. Nosso padrão é diferente. Nosso padrão é diferente. É nesse padrão que nós andamos. Né? E a Bíblia que nos eleva a nos edificar é a Bíblia, é a palavra, é os conselhos de Deus para nós. Veja que ali um filho dominando, né? Dominando praticamente o pecado, né? E o pecado dominando ele, um filho dormindo, meu irmão, e tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher de seu pai, como está na Bíblia. Amados, e a igreja de Coríntios sabia disso, tá? E não fazia nada, não agia. Como que é a nossa igreja hoje, meu irmão? E quando você vai falar, meu irmão, as pedras de tropeço no meio, que defende ainda. Por isso Paulo fala claramente, no verso 2 aqui, que além de não repreender esses homens, esse homem que vivia com a mulher do seu próprio pai, eles ainda se sentiam orgulhosos por estar agindo de uma forma liberal, né, tolerante. Dá só uma olhada. Era assim que ele se sentia mesmo. Nós somos tolerantes, nós vamos levando. Eu conheci uma menina que ela trocava
de marido mais do que trocava de roupa íntima na igreja e sem casar. Fornicação total. E tinha cargo na igreja ainda, para acabar de completar. E quando eu falava, a igreja criticava. Meu irmão, não podemos ser tolerantes com o pecado. Essa que é a verdade. Não podemos passar a mão na cabeça do pecado. Seja quem for, tá? Porque ele se alastra dentro da igreja e se houver tolerância com o pecado, aí a desgraça está feita na igreja. A separação, a confusão. Você está entendendo? A corrupção, tá? E isso está bem claro, meu irmão, tá? Não podemos ser tolerantes com o pecado. O verso 3, 4 e 5, Paulo fala que esses seja tirado da igreja. E ele fala aqui, verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente, em pessoa, mas presente com o Espírito, já sentenciei, como se estivesse preste, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Meu irmão, para salvar um tipo de pessoas desse, você tem que excluir da igreja. Para ele refletir. Porque se você fica com ele lá, você fica alimentando o pecado. E ele fora, ele pode se salvar ainda. Ele pode começar a refletir. Aí Paulo fala, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebrai-vos a festa, não como ovelha, e fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim com o amor e a sinceridade da verdade. Versículo 9. Já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Nós vamos falar isso aqui, esse texto 9. Olha, queridos. Que nem eu falei, o padrão do mundo não é o nosso padrão. Nós estamos fora desse padrão. Veja ali um filho que dormia com a sua própria madrasta, mulher de seu pai. E aí, veja, ele precisava ser excluído da igreja, tá? E caía ou cairia em si e teria uma oportunidade de se arrepender. Agora, ele dentro da igreja, sendo acariciado com o pecado dele, nunca esse cara ia se salvar. Tá? Porque, como estava acontecendo, ele estava confortável dentro da igreja. Tá? Vivendo sexualmente com a madrasta, a mulher do seu pai. A igreja já sabia, mas continuava acolhendo. E como tudo estivesse ali normal. Foi isso que eu repreendi, Às vezes, meu irmão, nós precisamos ser duro. Duro. Para poder a pessoa reagir. Você não pode passar a mão na cabeça do pecado nem na sua casa. O que dirá na igreja de Deus? Assim ele não teria esperança nem de salvação, meu irmão. É por isso que ele precisava ser disciplinado, para que ele caísse em si, e percebesse o pecado que estava cometendo. Essa é a atitude de Paulo quando ele diz
que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Tá vendo? Por que Paulo falou? Ele tem que ser entregue a Satanás para ele se converter e ver que ele está fazendo errado. Aqui dentro, do jeito que está, aí o negócio desanda. Porque um fala assim, se ele faz, eu também posso fazer. Não tem pecado, todo mundo me acolhe. Acolhe ele, por que não acolhe eu? Deu para você entender, meu irmão? Tá? Por isso que Paulo fala que ele devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que ele reconhecesse o pecado dele e saísse da igreja para que o espírito seja salvo. Ou seja, para que haja arrependimento. Versículo 6 aí. Paulo fala que uma laranja podre apodrece o saco da laranja inteiro. Então, dentro da igreja ia apodrecer tudo, né, meu irmão? Do jeito que o negócio ia, né? Agora, olha o versículo 9. Né? Paulo não tinha, né, escrevido só 2 cartas aos Coríntios, mas nós só conhecemos 2. 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 9. Examinai as escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. E são elas mesmo que testificam do Senhor. Então ele fala assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis como os impuros. Então Paulo já tinha escrevido outras cartas para a cidade de Coríntios. Nós só tem relato de 2. Mas aqui está dizendo bem claro que ele já tinha escrevido. E ele fala, refiro-me com isso, não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idolatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Já pensou o que Paulo disse aqui? Paulo deixa bem claro, queridos. No verso 10, Paulo fala para nós, não se afaste dos idolatras, dos avarentos deste mundo. Não é isso que Paulo está mandando você fazer. Quando ele falou, entrega a Satanás. Não é para você deixar os avarentos, não é para você deixar os imundos, sem conhecer a palavra de Deus. Pelo contrário, Paulo fala aqui. Tá? Ele fala, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros, tá vendo? Deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idolatras, pois neste caso tereis de sair também do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idolatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Paulo falou, não se afaste dele, mas não precisa estar se misturando com ele, ou passando a mão na cabeça de um pecado dele. Nem com esses aí com mais. Não se misture. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo fala, não julgai-vos os de dentro. Meu querido irmão, olha o que Paulo fala aqui, eu vou ler de novo. Versículo 12. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Qual é o direito que eu tenho? Não julgai vós os de dentro. O de fora, porém, Deus o julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Para que não apodreça o cesto todo da igreja. Quem sabe aquele avarento, aquele cara fora da igreja, não se arrependeria e voltaria para o Senhor. Meu querido irmão, Paulo não está falando para você jogar fora e não visitar os impuros, mas que você não pode passar a mão na cabeça do pecado. Tá? Pelo contrário, temos que nos aproximar
das pessoas, né, que queremos salvar. Esse é o que Paulo deixa. Temos que atrair as pessoas para Jesus. Paulo fala que não devemos associar aos impuros, imorais que estão dentro da igreja. Aí temos que nos afastar dessas pessoas que vivem dentro da igreja. Paulo falou que você não poderia ir na igreja, mesmo sendo impuro. Paulo não te proibiu, ninguém é proibido. Mas você deve se afastar desse tipo de pessoa. Tá? A orientação que Paulo está dando aqui é que é muito clara que ele fala aqui, né? É sem, né, rodeios. Paulo deixa bem claro aqui. Expulse esses promissos do meio de vocês. Promissos no meio de vocês. Porque vai estragar a igreja toda. Essas pessoas promissas podem frequentar a igreja, mas não podem ocupar cargos na igreja. Que nem eu falava lá na igreja. Essa garota não pode ocupar cargo na igreja. As pessoas vão se associar a ela. Por que estão fazendo isso? Só porque é mulher? A mulher em ano em ano traz um homem diferente na igreja. Então, meu irmão, fui criticado. Fui criticado. E assim, meu irmão, tem que ser com... Você pode falar repreender pastores e pode aprender qualquer um. Desde que não haja de acordo com a palavra de Deus, meu irmão. Não tem conversa. Porque se Deus não muda, por que você vai mudar? Com qual direito você tem o direito de mudar? Meu irmão, a gente tem que dividir as coisas certas. E se você seguir a Bíblia, você segue as coisas certas. Tá? Essas pessoas promissas podem frequentar a igreja, mas não podem assumir cargo nenhum. As orientações aqui de Paulo é muito importante para você e para mim, porque Deus é santo e quer que nós sejamos santos. Ele fala, seja santos porque eu sou santo. Ele quer que nós sejamos santos também. Nosso Deus fala, examinar as escrituras, não julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse. Então, meu irmão, então, o que você tem a dizer? Né? Incoerência entre a fé e a prática. Queridos, devemos ser bondosos, carinhosos, acolhedor, mas nós devemos também corrigir. E não importa quem seja. Seja um pregador, seja um pastor, seja um membro da igreja, não importa. Nós não devemos se associar ao mundo. Nós não devemos fazer parceria com o mundo, você entende? Porque Deus não é teu parceiro nem parceiro teu. Deus é o nosso Pai, que nos criou, que nos fez. Desde a semente mais pequenininha que existe, o grão de mostarda, Deus é Deus. E nós não temos que considerar Deus como um parceiro nosso, porque Ele não é nosso parceiro. Ele é o nosso Pai, a quem nós devemos respeitar. E Deus chama nós não de parceiro, de filhos, de filhas. E nós temos que chamar Ele de Pai. Nós não devemos aceitar certo tipo de coisas dentro da própria igreja. Porque coloca uma laranja podre dentro de um cesto ou dentro de um saco de laranja, boa para você ver. Vai olhar depois de um mês, tá tudo podre, apodreceu tudo. Uma conseguiu apodrecer todas. Mas nós não devemos
deixar de pregar para os impuros, os incrédulos, né? Nós temos que pregar, só não podemos se associar. Aceitar o que é errado. Um dia eu falando isso para a garota, ela já tinha trocado de homem de novo, e eu fui perguntar dele e ela falou que a filha andava. E sempre o culpado era o cara, nunca ela. A filha andava, ela falou para mim. E eu falei assim, e a sua tá andando mesmo. Mas tá andando pro inferno. Ah, queridos. O próprio Paulo falou assim, entrega a Satanás. Falei, a tua tá andando, mas tá indo lá pro inferno. E a tua fila é longa. Procura te acertar com Deus. Ela saiu resmungando. Sabe quem saiu da igreja? Eu. A igreja passou a mão na cabeça depois que a igreja viu que estava errado e agora disse que foi embora da igreja. Mas olha só o que aconteceu. Muito bem. Próximo estudo. Lidando com os escândalos. Também vamos aprender aqui como devemos lidar com os escândalos. Não é bem da forma que eu falei, né? Mas nós temos que lidar com os escândalos. Nós temos que aprender isso dentro da Bíblia também. Vai ser o próximo estudo da manhã, tá bom? Fica na paz do Senhor e que Deus tome conta de você. Tchau, pessoal. Até amanhã.